Olá, olá. Boa tarde para quem estiver aí online no Instagram agora. Vamos ver quem são aqueles que vão acompanhar online aqui a nossa conversa de hoje. Calma, que eu esqueci uma coisa aqui. Cadê? Quem tá por aí? Vânia, Anne, quem mais? Oi, Vanessa. Estou procurando aqui a minha água. Que eu pus em algum lugar aqui. Não estou achando. A minha água. Rapaz, o que eu fiz, hein? Quem tá aí? Quem tá? Quem mais? Renata. Luci. Bem-vinda, Luci. Está aqui nesse outro bolso. Não está. Vamos ver nesse. Também não está. Perdi a minha água. Achei. Pronto. Hoje tá corrido. Tudo bem? Boa tarde, Isabela. Tudo bem? Quem mais está aí? Sejam todos bem-vindos aí para a nossa conversa de hoje. Estou tomando aqui um cafezinho. Saí aí agora há pouco da minha aula de gastronomia hoje. Eu faço as aulas sempre na segunda e na quarta. E eu estou lá no módulo de panificação e confeitaria. Não está fácil. Então olha só, quero aproveitar uma coisa que aconteceu hoje na minha aula de panificação para tratar do assunto aí, do tema da live, tá? Oi, Júlia, tudo bem? Júlia, espero que você esteja no Rio de Janeiro dia 16 de novembro, ok? Aliás, eu espero aí, olha, quem não programou viagem do feriado da República, então, quem não for do Rio, vai para o Rio, hein? E quem for do Rio, não marque nada para o dia 16 de novembro, tá? 16 de novembro, 9h30 da manhã, terá curso comigo no Rio de Janeiro, tá bom? Na cidade linda, cidade maravilhosa. Então, dia 16 de novembro, 9h30 da manhã. Local, valor do ingresso, tal e tal, vou postar essa semana para vocês, tá? Isso, Júlia, que bom que você vai. Então, como eu estava dizendo, hoje na minha aula de gastronomia, vou contar para vocês o que aconteceu e daí o tema que eu vou... que bom, Anny, que bom. Avisem mesmo, todo mundo do Rio de Janeiro que vocês conhecerem, tá? Que bom, Isa, que bom que vocês vão, hein? Então, hoje eu tinha que fazer uma massa de pão de ló e eu errei 2 vezes, só na terceira que eu fui acertar. Parece uma coisa muito simples, né? Massa de pão de ló. As mães de família aí, garanto que todas sabem fazer. Mas eu particularmente nunca tinha feito pão de ló. Aliás, eu não sou muito da confeitaria, tá? Do doce. Eu não sou um cozinheiro completo, né? Eu sou um bom cozinheiro, me considero um bom cozinheiro, ali na panela, no fogão, fazendo alguns pratos elaborados e tal. Agora, confeitaria e panificação, né? Sobremesas, não são muito a minha praia. O doce não é muito a minha praia. Enfim, então eu errei 2 vezes. E na terceira tive que pedir ajuda com uma colega que na verdade ela ficou com pena de mim e foi lá me ajudar a fazer minha massa de pão de ló. E o que acontecia na minha massa, pessoal? Acontecia o seguinte: eu não esperava, primeiro que eu não esperava o tempo suficiente para bater o açúcar com a gema, tá? Tem que esperar mais ou menos 10 minutos, ok? Para ele crescer, né? Ele dobra de tamanho. E depois, na hora de incorporar o trigo, eu incorporava a minha maneira, né? Ao jeito Thiago de ser. Então eu ia pondo o trigo, ia batendo assim com a colher, ou com aquele pão duro, aquela colher que a gente usa na confeitaria, e eu ia pondo ali, batendo e tal. E aí, enfim, aquilo sovava, né? Mas não é pão. Pão a gente sova, né? Bolo a gente não pode sovar. Eu sovava a massa, né? Com o meu jeito. Errei uma, errei 2, joguei fora ingredientes 2 vezes. Na terceira, com a ajuda dela, ela me deu um fouet, ia dizendo calma, ia pegando o trigo, né? Essa é uma colega minha, uma senhora muito paciente.
Ela pegava o trigo, colocava na peneira, ia peneirando o trigo em cima daquela minha mistura e eu ia com o fouet de baixo para cima, de baixo para cima. Ali foram 10 minutos para misturar a porra do trigo. Eu já não aguentava mais, eu estava já com vontade de matar alguém, aquela coisa toda, de enfiar aquele fouet em alguém. Mas enfim, o fato é que daí funcionou, olha só. Funcionou, foi pro forno, ficou uma delícia. Todo mundo comeu e disse que era o melhor bolo hoje. Lá era o meu bolo de pão de ló, que eu recheei depois com creme de doce de leite e laranja e tal. Muito bem. Qual que é o tema da live hoje? É sobre uma virtude, que é a virtude da paciência. Esse é o tema da live. Uma virtude importante, que eu não tenho. Mas eu posso falar sobre ela, porque há muito tempo ela me olha de canto, né, de olho, me olha de longe e me seduz, mas eu não consigo conquistá-la, né? Brincadeiras à parte, há muito tempo eu tenho consciência de não ser um homem paciente. Então, acredito que quem tenha personalidades, assim, características parecidas com as minhas, sofra da mesma coisa, né? De você querer as coisas para ontem, né? Eu nunca tive paciência para esperar, né? Eu pedir, por exemplo, um orçamento para uma empresa que aluga salas comerciais e ela não me responder na mesma tarde, né? Eu já fico com raiva da empresa, já acho que eles não querem ganhar dinheiro, já acho que todo mundo lá é bunda mole, não trabalha, e eu já vou para outro e não quero mais falar com eles, né? Então, a paciência, demora para vir, pois tem que ter, dá até para fazer piada, né? A paciência tem que ter paciência para alcançar. E eu, a minha vida toda, fui daquele que come quente ou come cru, né? Porque não espera nem esfriar, nem assar. Eu sou esse sujeito. Fazendo panificação e confeitaria, esse módulo do meu curso de cozinha, eu fui o pior aluno. Não tenho a menor dúvida, assim, que eu sou o pior aluno de todos ali, dos meus colegas. Eu sou o pior aluno de panificação e confeitaria. Porque nada meu está dando certo. Porque a panificação e a confeitaria, e por isso que não é muito a minha praia, né? É muito diferente de mim, a panificação e a confeitaria, elas exigem um respeito. Olha onde a gente vai chegar, tá? Elas exigem um respeito à realidade dos ingredientes. Elas exigem que você entenda e respeite o tempo, a constituição de cada uma daquelas coisas. Porque senão você não tem como acelerar uma massa folhada. Estão entendendo? Exatamente, Daiane. Não me respondeu, já era. Não tem como você acelerar uma massa folhada. Ou você faz uma dobra, espera meia hora para fazer outra dobra, espera meia hora, faz outra dobra, e vai fazendo dobra, e vai esperando de meia em meia hora, vai pondo na geladeira. Senão a massa não vai folhar, né? E aí, nenhuma massa minha folhou, óbvio que não, né? Porque para mim o relógio andou 10 minutos, para mim andou 50, entendeu? Porque para mim já é demais 10 minutos. Então nenhuma coisa tem dado certo para mim. E essa parte da cozinha tem me ensinado isso. Primeiro tem evidenciado para mim a minha falta dessa virtude, né? O quanto eu sou impaciente. E tem mostrado que, olha, a paciência é mesmo a virtude como é que eu posso dizer? Da reverência às coisas como são, né? Posso dizer assim? Olha só. A paciência é a reverência às coisas como elas são. Tá? Então, ser paciente é você admitir, você confessar que aquilo é daquele jeito. Que o tempo de espera é 40 minutos. Você pode andar de um lado para o outro no saguão do hospital, você pode xingar as atendentes, você pode arranjar confusão lá dentro, mas vai continuar sendo 40 minutos. Está entendendo? Então, assim, paciência é o resultado de uma convicção íntima de que as coisas são como são. E que absolutamente nada do que você fizer vai alterar o estado dessas coisas. Porque você pode acelerar, se você quiser então, você pode acelerar o processo da massa folhada, mas ela não vai ficar tão boa. Entende? Ela não vai ficar tão boa. Por que ela não vai ficar tão boa? Porque você não reverenciou as coisas como elas são. É verdade que a paciência é fruto de uma luta interna? Lógico, isso também é verdade. Então, olha só. Uma luta que eu tenho perdido, diga-se de passagem, né? E muitos aqui, pelo jeito que estão falando aqui na live,
perdem junto também, pelo jeito tem as mesmas características que eu. Tem gente que já nasce com a virtude da paciência. Essas pessoas, elas não têm muito mérito nisso, tá? Também vamos aliviar para o nosso lado aqui, para os impacientes. Aquelas pessoas que nascem com bastante paciência, essas pessoas, elas não têm mérito na virtude, não é? É isso que Aristóteles queria dizer com a separação das virtudes éticas e das virtudes dianoéticas. Sabem a diferença? Virtudes éticas e dianoéticas. Ou seja, virtudes com as quais eu nasci, são naturais em mim, portanto, eu não tenho mérito nenhum em ter aquela virtude não é fruto de uma conquista, de um esforço meu, como por exemplo, vou dizer uma virtude que eu acredito que eu alcancei na minha vida, que é a virtude da estudiosidade. Estudiosidade é uma virtude, tá? Eu não nasci com ela, ou seja, eu não nasci com vontade de estudar. Ok? Vontade de estudar foi uma coisa que eu fui adquirindo ao longo da vida e fui alimentando dentro de mim. Porque virtudes que a gente não tem, a gente tem que ter a consciência e alimentá-la, tentar alcançá-la. Então, para mim, a virtude da estudiosidade é uma conquista pessoal minha. Tá? Agora, para outras pessoas que são pacientes por natureza, isso é uma virtude ética da pessoa, nasceu com ela. Né? Não é uma virtude dianoética, é uma virtude ética. Então nasce com ela aquilo. Que bom para ela, né? Mas mais interessante ainda são aquelas pessoas que, como eu, não nasceram pacientes, mas alcançaram a paciência. Olha que interessante. Qual que é a expressão máxima, né? O símbolo assim da paciência? É aquele monge, né? Por exemplo, o monge budista, ele parado assim, contemplando a natureza. Por que esta imagem é a imagem, né, a expressiva da paciência, né? Parece que ela assim maximamente alcançada, né, a paciência, porque de fato, sendo a paciência uma reverência às coisas como elas são, portanto, independente do que eu faça, do quanto eu queira acelerar, do quanto eu fique ansioso, do quanto eu não gosto ou não goste, melhor dizendo, que as coisas sejam assim um assado, elas continuarão sendo assim assado. A consequência natural da virtude da paciência é te tornar um ser mais contemplativo. Entende? Um ser contemplativo. Então o que é um ser contemplativo? É um ser que absorve, conhece e absorve as coisas como elas são. Então a paciência lhe dá a possibilidade de reconhecer as coisas como elas são, e o estado contemplativo faz com que você traga para dentro de você a imagem dessas coisas, tais como elas são. Por isso que o budista, ou o monge mesmo, o monge cristão, fica tanto em silêncio, fica tanto tempo olhando, seja para o altar, seja para uma paisagem, para algo da natureza, para um símbolo religioso, porque ele está tentando se esvaziar, está entendendo? Ele está tentando se esvaziar dos apetites, das vozes, das tentativas de interferir na realidade, e está deixando que aquela realidade entre nele tal como ela é. Isso é o estado contemplativo. E o estado contemplativo que faz com que qualquer objeto de fora possa habitar dentro de mim tal como ele é, e não como eu queria que ele fosse, tal como ele é, não é alcançado sem a paciência. Então a paciência, nessa reflexão que eu estou propondo, não estou dando aqui nenhuma palavra final sobre a paciência, isso aqui não é uma escola de virtude também, né? É um bate-papo nosso, mas eu estou olhando para a paciência como o meio caminho para o estado contemplativo. Estão entendendo? Meus filhos também acabariam com a paciência dos monges. Então, veja que interessante. A paciência entendida assim como um meio para alcançar o estado contemplativo, no qual nós deveríamos ficar um pouco mais. É claro que você não tem como ficar no estado contemplativo, né? Como é bom ficar contemplando aqui o ser, a paisagem, Cristo na cruz, é tudo muito bom, é verdade, mas você não pode ficar só fazendo isso, né? Não tem como viver apenas em estado contemplativo, não é possível uma coisa dessa, né? Tanto é que lá na Bíblia tem aquele momento em que Jesus leva os apóstolos até o famoso Monte Tabor, e os dois apóstolos olham para ele e falam: Jesus, vamos ficar por aqui?
Tá tão bom aqui, tão gostoso, né? A gente viu você na sua revelação, na sua epifania. Vamos armar uma tenda, vamos ficar por aqui? E aí o que Jesus disse? Não, meu amigo, agora desce. Vocês têm que descer, não podemos ficar aqui. Ou seja, vocês têm coisa para fazer, hein? Vocês têm roça para carpir lá embaixo. Vocês vieram aqui, tiveram uma revelação que só puderam ter porque estavam em contemplação em relação a mim, mas agora desce, tá? Desce e vai fazer o que você tem que fazer. Então olha que interessante. Eu não conheço esse livro, tá? A Paciência do Francisco Falls, não conheço, tá, Arthur? Então, veja, o que a Fabiana disse? Eu não nasci também com paciência, como virtude. Assim, convivendo com uma pessoa doente, foi isso? Teve que exercitar isso, é verdade, né? Esse é o exercício daí de ambas as partes, da pessoa que adoece e de quem cuida. Porque, mais uma vez, olha, então tá lá doente, né? A medicina está fazendo tudo que ela pode, não há nada mais a ser feito do ponto de vista médico, a não ser agora ter o cuidado com a pessoa. Você tem que reverenciar aquilo como aquilo é. Você pode lutar o quanto você quiser contra aquilo, internamente lutar contra, mas aquilo continuará sendo o que é, uma doença, por exemplo, terminal. Ok? Você gosta, você não gosta, você não queira que seja assim, tá? Então veja só, nós, para atingirmos o estado contemplativo, para podermos ir mais vezes ao Monte Tabor, mais vezes poder experimentar e ver Cristo, para quem é cristão, né, na sua epifania, poder contemplar a verdade, para quem não é cristão, para quem quiser conhecer mais a verdade, encontrar mais a verdade na sua vida, portanto isso do estado contemplativo, precisará de paciência. E a paciência é a virtude da reverência às coisas como elas são. A paciência é fruto de uma luta interna. Existe uma agonia na conquista da paciência. Tirando aquelas pessoas que são naturalmente pacientes, aquelas pessoas assim que eu desejo a elas que elas tenham que telefonar um telemarketing por dia, né? E ficar assim no telemarketing tentando cancelar uma assinatura da net ou do telefone, né? Essas pessoas assim, eu desejo isso para elas, para que elas possam exercitar a sua paciência natural. Agora, para as pessoas então que não tiveram que correr atrás, ok, que bom para elas, mas para nós aqui que não temos paciência, como é o meu caso, ela é fruto sim de uma luta interna. Aquele estado de passividade em relação à coisa como ela é, aquele respeito à coisa como ela é, isto é a virtude da paciência. Está dito lá que o tempo de espera é 35 minutos. Não há o que ser feito, são 35 minutos. Você ande correndo para lá e para cá, ou você sente e espere. Então, para atingir isso, há uma luta interna sim, há uma guerra interior. Essa guerra interior é do quê? Do seu eu que quer se sobrepor, do seu eu, né, do seu eu mais aqui superficial, contra o mundo objetivamente falando. Essa é a luta. Porque é claro que nenhum de nós, em sã consciência, queria ter que esperar 3 horas e meia para comer uma paleta de cordeiro que estivesse desmanchando. Não é? Eu faço uma paleta de cordeiro com especiarias e cuscuz marroquino, ela leva 3 horas e meia no fogo, né? no forno. Então um dia eu passo a receita para vocês. E essa fica muito boa, porque essa, como eu gosto muito, eu não tenho outro jeito a não ser esperar as 3 horas e meia. E fico fazendo outras coisas para não ficar pensando naquilo, né? Porque esse é um jeito de eu me enganar e respeitar as 3 horas e meia. Pra vocês terem uma ideia, quando eu assisti o Olavo de Carvalho, assisti os cursos dele, quando eu descobri o Olavo, eu comprei uma bicicleta ergométrica, pessoal, para eu poder colocar ele no computador e ficar pedalando para conseguir assistir até o final. Porque eu sou tão agitado, eu tenho tanta energia aqui que quer sair, que se eu ficar parado olhando assim uma aula de 2 horas e meia do Olavo, eu simplesmente surto, entendeu? Eu entro em colapso, não consigo. Então eu comprei uma bicicleta ergométrica e ficava pedalando enquanto assistia o Olavo, para que a minha energia física dissipasse, não me atrapalhasse e eu pudesse mentalmente prestar atenção no Olavo, tá? Então fica aqui uma coisa pessoal minha aqui compartilhando com vocês da minha história. Me lembro disso e dou risada hoje lembrando da cena, eu pedalando vendo o Olavo. Então, o que é essa luta interna para terminar? A luta interna é: eu, Tiago, queria que as coisas fossem no meu tempo, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E o mundo ali fora? Não é assim, Tiago, é como é. Ponto. Não é como o Tiago quer, é como é. Então a paciência é fruto dessa luta.
E quando a gente é impaciente, é quando o nosso eu se sobrepõe à realidade. É quando o eu ganha. A minha noção de tempo e espaço, a minha ansiedade, a minha subjetividade se sobrepõe à objetividade das coisas. Ao fato da massa folhada ter que fazer todo aquele processo de meia hora. Quando o meu eu agitado, portanto, se sobrepõe ao da realidade, bom, aí é a impaciência. Estão entendendo? A impaciência é fruto disso. Então, vamos recapitular aqui para ver onde a gente chegou? A paciência é uma virtude que pode ser entendida como a reverência às coisas como elas são. Ela é o meio do caminho para atingir o estado contemplativo, quando os objetos da realidade entram no meu ser tal como eles são, e eu sou alterado na minha existência pelas coisas como elas são. E esta paciência, que me permite buscar o estado contemplativo do ser, ter mais vezes as experiências da contemplação, e ser menos ativo e mais contemplativo, ela é fruto de uma luta interna. Ela é fruto de uma guerra interior, em que o eu tem que se submeter à realidade como ela é. O eu tem que respeitar, o eu tem que reverenciar. Nessa luta, o eu tem que ser moldado pela realidade e não o contrário. As coisas não são como eu quero, as coisas não são quando eu quero, as coisas... Coffee fitness, exatamente, né? Coffee fitness. As coisas são como elas são e eu vou aceitá-las como elas são. Entende? Qual era a oração de Santo Tomás todos os dias? Santo Tomás de Aquino: Senhor, mostre-me as coisas como elas são. É quase que dizer: Senhor, dê-me paciência. Dê-me paciência. Eu quero respeitar as coisas como elas são. Entende? Eu quero acolhê-las como elas são. Acolhê-las dentro de mim, para que elas frutifiquem dentro de mim, para que eu me torne mais real, portanto. Porque toda vez que a realidade se impõe na minha vida, sou eu que ganho. A minha substância fica mais real, a minha vida fica mais real. E toda vez que eu, impaciente, me sobreponho à realidade, a luta é perdida nesse sentido, sou eu que perco. Eu venço uma luta que, na verdade, eu sou o grande perdedor. Entende? Quando eu tento me sobrepor à realidade, dobrar a realidade. Essa é uma dobra mental, porque a realidade jamais se dobra ao meu querer. Tá entendendo? Aceitação é uma virtude, sim, claro, mas é que há coisas que você não tem que aceitar, né? Claro. Que mais? Puxa, não deu. Aqui, o pessoal estava falando aqui também na Linha do Lago, do professor Nogueira. Sim, olha, exercitar paciência assistindo certas aulas é uma coisa fantástica. Eu, por exemplo, tenho professores que eu não tenho paciência para ouvir. Não tenho, confesso a vocês. Consigo perceber o quanto é interessante o que eles estão falando, mas eu ainda não cheguei àquele grau, entendeu? Da virtude de alma para acompanhar uma aula deles assim até o fim, porque eu não consigo mesmo, né? Daí não há bicicleta ergométrica que dê conta de mim, tá? Pessoal, vamos ficar por aqui hoje, tá? Paciência que amanhã tem mais, tá? Que piadinha infame. Mais uma vez, hein? Dia 16 de novembro, 9h30 da manhã, estarei no Rio de Janeiro dando um curso de uma manhã, tá? 9h30, meio-dia e meio, tá? Logo eu vou divulgar aí como que você faz para se inscrever, o local, etc. A gente está terminando de resolver essas coisas, mas já vou avisando. Então, quem é do Rio e quem pretende ir para o Rio, olha, para ir nesse feriado aí do 15 de novembro para poder fazer o curso comigo no sábado pela manhã, tá bem? Pessoal, bom começo de semana para todo mundo. Amanhã a gente está aqui de novo, tá? Convites para palestra, tenho recebido mais convites, tá? Mandem por direct ou por e-mail, contato@avidahumana.com.br, tá bom? E a gente sai viajar por aí, hein? Então, só esperando o convite. Valeu, pessoal. Um abração para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.